Então vocês viram que eu fiz aqui os quadradinhos, né? Então esse aqui nós vamos começar desenhando cada uma das vogais, as principais, as vogais. E eu vou deixar no quadro, todo o tempo que a gente estiver estudando, eu vou deixar essas vogais aqui. Nós vamos fazer como a ideia é que a gente estude todo o alfabeto e ao final a gente possa ler o versículo primeiro de Gênesis no hebraico, né? Vocês vão ver que não é difícil, assim. O hebraico ele parece pela diferença, pela maneira como a língua é diferente da nossa, né? Ele parece assustador no começo, né? Mas ele não é difícil, né? Principalmente essa questão de que o nosso desejo aqui é aprender a ler, né? Usar o alfabeto com as vogais para que a gente possa ler a escritura e fazer algumas conexões, né? Principalmente nessa questão de que nós vamos pegar a letra na origem da origem, né? Nós vamos lá para a letra como ela foi desenvolvida na pedra, né? O hebraico pitográfico, que nem hebraico não era, né? Era uma língua semítica, né? Que se desenvolveu em várias línguas, das quais o hebraico é a que nos interessa, né? E vamos começar com as vogais. Vamos deixar as vogais aqui para fazer uma coisa bem orgânica, né? À medida que nós formos montando as letras, né? Formando as primeiras raízes das palavras, nós vamos usando também essas vogais aqui, né? Para não fazer um estudo tão técnico, só as vogais longas, vogais curtas, aquela coisa uma gramática muito, né, minuciosa, assim, né? Então, vamos começar aqui com as longas, né? E as breves. E os quadradinhos, a ideia é que cada uma dessas letras aqui, ela vai representar esse quadradinho, né? Como se aqui a gente tivesse um aleph, tá? Então as vogais, elas são os sinais vocálicos, né? Ou sinais massoréticos, foram desenvolvidos entre o século V depois de Cristo, né? E o século X. Então, entre 400, na metade dos anos 400 até o ano 900 e alguma coisa, os massoretas desenvolveram os sinais vocálicos, né? Que eu vou deixar esse aqui como esse aleph aqui em roxo, para que a gente possa deixar as vogais em vermelho. Então imagina que cada uma das letras ela vai estar dentro aqui, pode ser qualquer uma delas. E os sinais vocálicos, eles foram, a princípio, sempre se falou que o hebraico era uma linguagem de consonantal. Então eram apenas consoantes. Com o passar do tempo, foi se descobrindo que algumas dessas letras não eram apenas consoantes, mas elas se transformavam em vogais, né? Mas esse hebraico, esse aqui é o hebraico moderno, né? E essas letras que nós estamos vendo aqui são o hebraico moderno. Foi desenvolvido com Esdras. Então isso aqui, na verdade, não são letras hebraicas, são letras aramaicas. O que se chama de hebraico moderno são letras aramaicas, né? Que foram desenvolvidas por
na época quando Esdras veio para Restaurar. saiu da Babilônia e veio na restauração do templo, do segundo templo, né? E os sinais maçoréticos surgiram então muito tempo depois, praticamente 1000 anos depois de Esdras, né? E eles foram desenvolvidos com o intuito de que não se perdesse a vocalização, porque se só tem consoantes, né? Cara, tá, é A, o, I, o que tava ali? Era kibitz ou o kubutz? Ou kubatz, né? Podia ser qualquer coisa. Então eles fizeram esse papel de manter, né, os sinaizinhos. Antes era só assim, ó. Você não tinha nada embaixo das letras. Era só a letra como ela está aqui, né? Aquele que, se alguém esteja vendo esse vídeo, cara, é uma questão que a língua básica, né, ela é da direita para a esquerda, né? Então o hebraico se lê da direita para a esquerda. Aqui nós temos o Aleph como a primeira letra e o Tav como a última letra. Então é da direita para a esquerda, né? E esses sinais então sempre com o intuito de manter a pronúncia, né? A pronúncia correta. Isso foi muito bom por um lado. Por outro lado, eles teve palavras, cara, que eles deram a entonação que eles quiseram, né? Como sempre, né? Eles tinham uma vertente religiosa a qual eles pertenciam, né? Então, se uma palavra parecia ofensiva ou estava meio estranha, eles davam uma consertada, né? E não era o principal intuito, mas isso aconteceu, né? Então, aqui a primeira letra, ela vai ter som de A, é o Kametz Gadol, tá? Kametz Gadol, né? Ela é um Tzinho embaixo da letra, tá? É como se fosse um Tzinho. Um É T pra ir pequeno. copiando? Não, esse aqui vai ficar. Isso aqui você não precisa copiar, só a não ser que você queira treinar, né? Mas nós vamos acessar isso aqui. E ela tem som de A, tá? Então a ideia aqui, até poderia, né? Mas nós vamos falar isso aqui, né? A outra letra que tem som de A é o patar. E ela é só a partezinha de cima do T, tá? É a mesma, tem o mesmo formato, só que ela não tem o tracinho para baixo. As duas têm som de A. Então, quando nós formos nos referir, e a diferença delas é só que uma é longa e a outra é breve, tá? O tserê são 2 pontinhos embaixo e tem som de E, tá? Enquanto que a sua versão breve, ela são 3 pontinhos, também com som de E. Eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, A, tá? Essa linha aqui, E, Hirek Gadol, né? Aqui não coloquei o Gadol. Gadol significa grande, né? Então, Gadol, Adonai, grande Senhor, né? Gadol sempre significa grande, né? Então, Hirek, o Gadol, e Catan é pequeno, né? Então, já 2 palavras aí que a gente já começa, o Kametz Gadol, ou Hirek Gadol, né? Hirek Gadol, ele é um ponto com um Yud na frente da letra. Olha o Yud ali, né? O Yud é só ele é esta letra aqui, né? A 10ª letra é o Yud, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então o Yud, a menor letra do alfabeto, né? Então, é o que o Senhor Yeshua falou, cara, que não seria tirado, né? Nem um I, nem um tio, era esse Yud aqui, né? Que tem som de I,
né? Então, tem som de I, né? É um ponto com um ponto embaixo da letra e um Yud depois. Tem o som de I, né? E nem o Kots, né? Que é esse tracinho aqui, ó. Bem pequenininho. Tá vendo a diferença entre essa letra e essa aqui? Uhum. Uma não, aqui uma tem uma janelinha. Essa não tem. Isso aqui é um tracinho. Ele disse nem um Yud, nem um Kots será tirado. Tipo, o que fez a diferença. Porque se você mudar isso daqui, essa letra já é outra letra. E aí o significado mudou completamente. Né? Então, e o Hirek Katan, que é só o ponto. Se ele é pequeno, lembrando aqui, né? Esse aqui é só o ponto. Okay? Som de I. Tá? O Holem ele, na verdade, ele é chamado Holem Vav. Por quê? Porque ele é o nome dessa letra aqui. A sexta letra do alfabeto, o Vav. Ele é colocado um ponto em cima do Vav. Essa é a letra O. Tá? Então aqui é sempre com o Vav. Tá? É uma das consoantes que se transforma em vogal. Tá? Então ela é um ponto em cima. Tá? E temos aqui um Kametz Katan, né? Que ele tem esse som, ele também ele é igual esse primeiro Kametz Gadol, só que ele vai ter um acompanhamento depois e vai dar som de O também, né? Então, na verdade, enquanto esse aqui é mais um O aberto, esse aqui é um O mais fechado. Mas o Aleph, o som de A é só com o Aleph dentro, com a letra Aleph. Não, nós já vamos ver que o som de A ele vai surgir. Esse som aqui depois ele vai ficar, por enquanto ele vai ficar, vai ser sempre A. É que depois ele vai ter uma sonoridade um pouquinho diferente, se a gente quiser falar, ele vai ter um som de um pouquinho mais tipo um A, O, sabe? O, né? Que são essas sutilezas da língua, né? Então, isso aqui, por enquanto, não precisa se apegar muito, tá? Mas bem mais para frente a gente vai ver. A outra letra aqui é o Shurek. Shurek, tá? O Shurek. Também acontece somente com o Vav. Só que é um ponto no meio. Tem som de U. Enquanto aqui tem som de O, aqui tem som de U, tá? Então é o ponto no meio do Vav. Então esse é o U. Esta é uma vogal, é uma consoante que se transforma em vogal, né? O com o ponto em cima, U. Se ela não tem ponto, nem em cima, nem dentro, ela tem som de V, né? Na verdade, ela era o W. Ela é uma das letras que está no nome de Yahweh, né? Yahweh é o Vav, né? Yud, Re, Vav, Re. São essas três letras. Yud, Re, Vav, Re, né? Tinha som de Escreve pra gente ver como fica a W, né? Então, Yud, Re, Vav e um Re de novo. Tá? Esse é o nome do Deus Santo, né, que se apresentou para Moisés com este nome. Ele disse: nem você, nem os vossos pais tinham conhecido esse nome, né? O nome que ele se revelou, né? Então, por isso que nunca, como a língua não tinha vogais, e esse foi um nome que ele foi sacerdotes da época disseram: não, esse nome é um nome impronunciável, porque ele começou a virar tipo um
a varinha mágica, né? Falava o nome, tudo falava o nome, tudo falava o nome quando ia receber a bênção no templo. Então, eles disseram, não, esse nome agora é impronunciável. Então, eles só falavam ao ouvido de uma pessoa. Com o passar do tempo, a pronúncia foi se perdendo. Ou pelo menos é a história mais contada, que foi se perdendo. E como não tinham vogais, não se sabe se é Yehová, se é Yahvé, se é Yahweh, se é Irie, se é... não se sabe, né? Quer dizer, o que se sabe principalmente é que, por exemplo, por associação, aqui é Yah, por causa do final dos nomes que tinham o nome de Deus. Jeremias, Isaías, né? Então o nome sempre tinha um nome final. Por exemplo, Emanuel. O El tava ali. Shemuel. Então os nomes sempre tinham uma parte do nome de Deus. Eram raríssimos nomes entre eles que não tinha. Daniel, né? Então Azarias, Ezequiel, né? Então a maior parte dos nomes tinham Iá. Então já se sabe que Iá é algo que tinha, né? Josafat, pode ser Iô também. Essa ideia desse O mais fechado, Yoshafat, né? Então sempre tem, o meu Deus julga, né? O meu Deus então sempre que muitos falam V, usam V, né? Mas a arqueologia já descobriu que o nome, o som tinha som de W e não de V. Então, não é Yahvé, mas Yahweh. Ou Yahweh. Yahweh. Sempre essa ideia de sopro, de rua, sempre tem essa coisa. Aleluia. E aleluia. Então, né, essas são palavras que não se perderam. Então o nome estava lá. Então uma parte a gente já conhece quase com certeza absoluta, que era o Ya, o Yo, né? Então dentro dessa ideia, né? E aqui temos o kibbutz, né? Ou kubutz, alguns falam, que são 3 pontinhos também com som de U. 3 pontinhos assim, ó, de comprido, tá? Então, para nós acessarmos sempre o vocabulário, né? O alfabeto com o vocabulário, né? Então, ao todo são 22 letras, né? E desse hebraico moderno, se sabe que tinham algumas letras a mais. No hebraico bem antigo, pitográfico, tinham letras a mais. E nós temos aqui 5 letras que têm uma forma final. Quando elas aparecem no final da palavra, ela vai aparecer modificada. Então, são essas 5 letras, né? O Kaf, o Mem, o Nun, o P e o Tzadi, né? São 5 letras que vão aparecer diferentes quando elas forem a última letra da palavra, né? Bom, partimos então para vermos letra a letra, né? A primeira letra é o Aleph. E o Aleph, a escrita mais fácil dele, a escrita para a gente começar, vamos dizer aqui que dentro do quadradinho da letra, para você começar a desenhar aí no quadradinho, agora todo mundo vai desenhar. O Aleph é um risco na diagonal, um risco para baixo e um risco para cima. Então,
essa é nessa ordem aqui. Primeiro para cá, né? Nessa direção, aqui e aqui, né? Então, primeiro, segundo e terceiro, né? Tocando no chão aqui da letra, tá? E aqui em cima. Então, esse é como, né, para a gente começar a desenhar. Uma outra coisa interessante é que elas são letras. A ideia é sempre quando eles estão escrevendo a Torá, ou estão, né, copiando uma parte da escritura, sempre ela começa de cima para baixo, né? Então a ideia é de que começa em cima, ela não necessariamente precisa tocar a linha de baixo, mas a orientação dela é sempre de cima para baixo, né? Então esse é o Aleph, né? Aí você pode dar uma treinadinha aí, né? Começar primeiro com essa ideia do né, tocando em cima aqui, ó. Para te ajudar a gravar, né? Depois você quer ir elaborando um pouquinho mais a letra, né? Deixando ela mais, né, mais floreadinha, né? Ela é muito desenhada, né? Como uma característica dessas letras orientais, né? Que tem toda essa, né? Você olha aquela letra árabe toda, né, rebuscada, né? Então essa é a ideia do Aleph, né? E algo dentro dessas características da letra é que o Aleph, ele veio do hebraico mais antigo. Ele era assim, tá? E no hebraico pitográfico a gente vai ver ele gravado na pedra com o formato de uma cabeça de um boi, né? Então ele foi se transformando, começou assim, foi se transformando, né? Se tornou algo mais, né? Que jamais a escrita já está um pouco mais avançada. À medida que parece que quanto mais rápido vai ficando, a gente vai, né? Vai já não desenha tanto, né? Ela já ficou uma coisa mais e até chegar nessa letra aramaica que é o hebraico moderno, né? Então, o que era isso daqui? Era uma cabeça de boi, simbolizando o quê? Força, né? Simbolizando força, assim, chefe, né? A ideia de força é o principal, poder, né? Então, chefe, eu coloquei chefa. E ela é também, ela é o número 1 ou o número 1000. Então, quando muitas vezes aparece na escritura falando de 1000, um chefe de 1000 é o chefe de Alefim, né, no plural, o chefe de 1000, né? Então, como cada uma das letras também é um número, né? Você vai ver que na Torá, por exemplo, até hoje, isso é algo muito importante dentro dessa questão da leitura bíblica, porque isso não está na nossa cultura.
É uma das principais coisas que nós vamos entendendo quando entendemos o alfabeto e a questão dos números na Bíblia, é que nós temos duas coisas, são duas coisas distintas. O alfabeto é uma coisa, os números ordinais, cardinais, são outra coisa. Eles não estão misturados, eles não são a mesma coisa. Diferentemente do hebraico, em que o Aleph é o número 1. Até tempos recentes, eles não tinham números como nós temos. Eram as próprias letras do alfabeto que significavam números. Então eles usavam a mesma coisa, o mesmo alfabeto, eram também os números. Não tinha essa diferença. Que para nós temos que nos aculturar quando vamos ler a palavra. Então, você vai poder ver que, por exemplo, aqui, Gênesis, capítulo 1, né? Bereshit, né? E você vai ver que bem aqui no começo, você está dando para ver aí? Agora deu. Aleph, capítulo 1, capítulo Aleph, versículo Aleph, né? Então, por exemplo, o livro de 1 Reis, a palavra rei é Malach, né? Então, 1 Reis é Malachim Aleph, né? É o primeiro livro de Reis, né? Então, 1 Samuel é Shemuel Aleph, né? Que é o primeiro. E 2 Samuel é Shemuel Bet, que é a segunda letra, né? Então, isso é algo que tem que estar para que a gente consiga entender por que eles pensam tanto número na Escritura. Por que o número é uma das formas de interpretação, é uma simbologia que está o tempo todo presente nas profecias, né? Nas genealogias, né? Muito presente. Talvez seja por isso que os judeus lidam tanto com essa questão de dinheiro e isso tão presente na cultura deles. Porque as duas coisas eram a mesma coisa, né? Era o alfabeto, né? Então, inclusive uma coisa interessante, quando a gente fala de Samuel e Reis, porque era um livro só, né? Samuel era um livro só, né? Reis era um livro só, e alguns ainda dizem que os 4 livros eram um livro só, né? Era toda uma sequência. Diferente de Crônicas, que já não, que era a primeira crônica, era um livro só, mas era Crônicas, né? O que mais? Então, aqui, né, força, chefe, primeiro, primazia, aquilo que está em primeiro lugar, que está encabeçando algo, né? Uma figura de Deus nas Escrituras, né? A letra, isso também é algo muito, muito interessante, que é a questão de como a letra ela é diferentemente da nossa cultura ocidental, em que a gente precisa... Fala aí. Não, é que eu achei aqui para registrar para mim. Ah, legal. É o alfabeto com os nomezinhos. Legal. É a primeira vez que eu vejo, então... Ah, legal. Se quiser eu compartilho também. Compartilhar. Então, diferentemente da nossa maneira de pensar, a nossa letra, por exemplo, a letra A, é a letra A. Ela não tem significado de nada, né? Ela não tem, assim, um significado intrínseco nela. Não tem uma coisa mais profunda dentro da letra A. Ela só vai fazer sentido à medida que elas se tornarem, que elas, unida com outras letras, se tornarem uma sílaba, para formar uma palavra,
né? Enquanto que na língua, isso que nós estamos estudando é justamente nós estamos indo na essência da essência, no micro do alfabeto, né? É a célula fundamental de todo o alfabeto, né? Então, alguma dúvida com relação à letra? Só desculpa, é força? Força, chefe, Chefe. primazia, né? Então, para nós começarmos já a pensar letra, pensar vogais, o Aleph é uma letra que não tem som. Ela só terá sons quando colocarmos os sinais vocálicos. Então, ela não tem som de nada. Diferentemente do Bet, que é B. B ou V, né? Tem som de B ou som de V. O Aleph não tem, é uma das consoantes que não tem som, né? Sempre que ela aparecer, ela só vai fazer sentido na palavra, cara, se entendermos qual é a vogal a qual ela está associada. Ela sozinha é considerada uma consoante, então. Ela é uma consoante. Todas essas daqui são consoantes, mas o Aleph só vai fazer sentido Se tiver com... o T embaixo pequenininho é A. Isso. Se tiver só o risquinho é A. Alguma coisa se perdeu com o passar do tempo, porque tem letras que, por exemplo, tem um som, eles usam muito a questão aspirada, né? Talvez até por causa dessa coisa do ruach, do sopro, do vento, do fôlego, que é muito forte. Então, por exemplo, é uma língua muito Elohim, Baruch atah, et Adonai, Hashamayim, Haaretz, Vayomer Elohim. Então, o tempo todo está mexendo com essa questão gutural, né? Só que essas sutilezas, muitos pensam que o Aleph tinha uma questão, um aspirado bem fraco, né? Então, mas hoje é só uma teoria. Não teve a gravação, né, pra gente saber como é que eles realmente falavam. Então, o Aleph com Kametz Gadol, A com Patah, A, I, aqui não vai usar porque esse aqui é um Rolenvav, né? E o kibbutz, e aqui também é U, e o kibbutz é a vogal que menos aparece em toda a escritura. Bem, muito pouco. Essa aqui com som de U, né? Então, A, I, basicamente a mesma, Qual a tá? diferença entre o A aberto, é voz longa, e o O breve? Uhum. Se tiver o Aleph. O O aqui, né? Então, ele vai aparecer, ele vai ter um som de... Quando ele estiver associado com um outro sinal, que é um sinal que chama Sheva, ele vai ter som de O. Daí. Tem que ter mais um sinal. Ele vai ter mais um, tá? Isso aqui nós daí vamos, por enquanto, mas esse O ele é bem sutil, assim. Eles muda pouco, assim, né? Então, vamos lá. Então já falamos sobre o Aleph. Vamos agora para o Bet.
Então, o Bet é a primeira letra da escritura. Né? Interessante que ela não começa com Aleph. Começa com Bereshit. Né? A primeira palavra da Bíblia é Bereshit. Né? É no princípio. Na verdade, como isso aqui é uma preposição também, ela significa em, então não seria no princípio, seria em princípio. Né? Já entrando numa questão um pouquinho mais gramatical. Né? O bet é usado como uma preposição, em. Né? E, então ela é o número 2. Né? Esta aqui só é o número 2 mesmo. Enquanto o Aleph acabou sendo usado para falar de 1000, né? O Bet se escreve como se fala, B-E-T. Bet. E o formato dele, então aqui o Aleph, vou colocar em vermelho aqui vou colocar em rosa aqui em homenagem ao Milton. Vou colocar aqui a cabeça do boi, tá? Então, aqui é a cabeça do boi, né? O Bet, né, ele tinha o formato inicial, né, lá no hebraico pitográfico, ele tinha esse formato aqui. O formato da planta de uma tenda. Né? Aqui é a entrada e aqui o quarto, normalmente o quarto da mulher. Né? Havia uma separação aqui. O mais interior da casa era o quarto da mulher. Né? Por isso que a gente vai ver, por exemplo, Abraão sentado na porta da tenda. Né? É o lugar onde a mulher está sempre para dentro, né? E o homem está sempre olhando para fora. Né? Muito interessante que isso é uma coisa bem... Né? E era a figura da planta de uma tenda. Né? Então aqui, vamos fazer a plantinha aqui da tenda. Né? E no hebraico médio, né? Porque esse aqui é o hebraico pitográfico lá da pedra. No hebraico médio, ele era também um formato de uma tenda, né? Meio esticadinho aqui, né? Então, interessantemente, né, que o Aleph era, se nós girarmos a letra, é o A. E essa aqui, se nós girarmos a letra, é o B. Né? Então, o que aconteceu com uma coisa que os gregos que fizeram, né? Inverteram tudo, né? Da direita para a esquerda. Na verdade, eles fizeram isso daqui, né? Pá! Escrever de lá para cá. E as letras são as mesmas letras, cara, que eram as letras antigas. Né? Muito interessante isso, porque para nós, o certo de se escrever é da esquerda para a direita. O certo para nós. Você vê como a cultura é uma coisa muito louca. Porque para nós é o certo. A gente diz, esses caras loucos escrevem de lá para cá. Pois é, mas foi assim que Deus escreveu as tábuas, né? Da direita para a esquerda. Então, alguma coisa aconteceu na história que os homens disseram assim, tudo que está contra, que é de Deus, nós vamos tornar de cabeça para baixo. Tudo aquilo que foi como Deus fez, nós vamos inverter. Né? Falávamos um pouco antes aqui do estudo começar, de como todas as coisas estão virando de cabeça para baixo, até chegarem ao seu ponto máximo, né? Que é essa ideia do 666, do homem, né? Ele rejeitar tudo aquilo que se chama Deus, para vivenciar tudo aquilo que o homem deseja ser e viver como ele acredita que deve ser.
o máximo do humanismo, né? Em todas as esferas da vida, né? Então, e o Bet, como é que a gente escreve o Bet? Vamos fazer aqui a linha, né? E de cima para baixo, né? Você vai puxar aqui e um traço que passe o traço anterior, tá? Então, desceu, pá. Desceu, passa. Tá? É o que depois vai ser a letra mais trabalhada. Mas é esse formato. Então, de lá, desce, ó, puxa de cima para baixo e daí da esquerda para direita. Beleza? E o Bet, o que significa Bet? Júnior, o que é o Bet? Lembra? Bet é filho, né? Casa. É que tem a portinha. Tem a portinha. Então, cara, literalmente significa casa, família, dentro. Né? Vou colocar aqui mais uns. Lembra que quando nós estamos falando do hebraico pitográfico, né, qual era a forma mais roots de se pensar? Qual era a coisa mais, né? Os caras não tinham pergaminho, não tinham nada. Então quando penso muito quando Adão dá nome aos animais, né? Hoje aquele vídeo, né, o Adão dando nome aos animais. Olha a vaca, né? Olha, ela tem cara de vaca, né? Ela tem cara de vaca, né? Então, essa ideia é uma ideia muito hebraica, muito, né? E a escritura toda vai reproduzir isso. Ela toda, as profecias, até Apocalipse, é impossível pensar no Apocalipse sem pensar em figuras, em imagens. Um dragão vermelho com 7 cabeças. Por que foi falado dessa forma? Né? Porque esta é uma linguagem universal. Cobra é cobra. Não é cobra no Brasil e não é no Japão. Cobra tem o mesmo sentimento, uma serpente tem o mesmo sentimento na maioria das pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, cara, a sabedoria, a inteligência de Deus é muito esperta, cara. Ele fez de um jeito que qualquer pessoa, em qualquer tempo, vai ler a serpente e vai entender que ela era astuta, que ela é sutil, que ela é enganosa. Então ele trabalhou o quê? Com as figuras. Trabalhou com figuras. Nós não entendermos a figura, cara, e ficarmos debatendo se era isso ou aquilo, é o que produz o engano. Porque não entendemos a interpretação básica. Por isso tão difícil, por isso muitas vezes o Senhor falou com eles em sonhos. E eles entendiam. José, quando vai contar o seu sonho para o seu pai e para os seus irmãos, ele diz: a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. Diante dos, né? O sol, né? E a lua se prostravam. Ele diz assim, cara, isso quer dizer, os irmãos que eram, assim, não eram muito espirituais, disseram assim: você está dizendo que até o pai e a mãe vão se prostrar diante de você? Qual a interpretação que eles estavam fazendo? Que o pai e a mãe, sol e lua, né? Então,
isso estava muito vivo nos sonhos. Os nossos feixes estavam lá, e os feixes, e 11 feixes, 10 feixes se prostravam, sabe? Tipo, cara, né? É o que a gente faz. Você está falando que eu tenho feixe, que todo dia se carrega o negócio, que você é melhor do que nós, né? A simbologia o tempo todo presente. E é isso o que nos interessa. Nós chegarmos aqui nesse estudo, né? A gente poder aprender a linguagem, não apenas como uma nova língua, não apenas um vocabulário, porque muito provavelmente, cara, tu não vai sair por aí falando hebraico com todo mundo. O Senhor nos abençoe, que se Ele quiser assim, que seja, né? Mas para que nós possamos entender, cara, essa raiz de tudo que nós falamos. Pensar de uma... conseguir que nós possamos ser transportados, a nossa mente possa pensar um pouco mais como eles pensavam, para que a gente consiga interpretar. A gente não vai conseguir interpretar, às vezes a gente não consegue interpretar uma cultura que está no nosso próprio país. Comem coisas diferentes, falam coisas diferentes, cara, tem uma fé diferente, cara. Como entender isso, tudo que o Senhor falou, sem nós vivenciarmos? Nós já estamos 2000 anos depois de Yeshua. Imagina entender o que Abraão fazia ou falava, né? Então, a ideia é que nós possamos, né, nos ambientalizar, né? aquele tempo e aquela cultura, né? Então, aqui Bet, casa, família e dentro, né? E aqui nós já podemos fazer uma primeira associação, né? Porque com essas duas letras nós já podemos fazer nós vamos ter a primeira palavra que a gente vai aprender, né? Que é, né, o Aleph, força, e o Bet, tenda, casa. Então, Aleph, Bet, né? As duas, isso também é legal, né? Porque as duas primeiras letras são Aleph, Bet. Aleph, Bet, né? A gente pensa que o alfabeto, essa ideia de alfabeto veio dos gregos, né? O nosso alfabeto, né? Alfa, beta, gama, delta. Não. Aleph, Bet já era muito antes, muito antes, né? Essas letras aqui remontam 1700, 2000 antes de Cristo. Nem tinha cultura grega. Não existia. Não tinha. E a gente vê como eles usaram tudo isso, né? Por exemplo, daqui, ó, dessa letra do Aleph, o Aleph depois ele passa a ser uma letra assim, ó. Não, ao contrário aqui, assim, ó. Ele já começa a fazer isso aqui. Disso daqui sai, né? Aqui a gente vai invertendo isso daqui, ó. E vai fazendo isso daqui, ó. Você vai mexendo na letra, cara. Depois ele vai surgir o número. Então, essa ideia de que tem uma raiz de todas as coisas, ele não era chamado hebraico, né? Os essênios, cara, né? Os moabitas, cara, são encontradas a pedra moabita, tem várias coisas que foram encontradas que remontam a esta linguagem inicial, né? E que era assim totalmente simbólica, né? A cabeça do boi simbolizando força. A gente vai ver que o boi,
também vai ser encontrado lá no Apocalipse, né? A ideia da força está lá. Uma das faces dos seres viventes é um boi, né? A ideia do serviço, né? A ideia da força e a ideia, nesse caso aqui, lembra que tem chifres, né? Tem chifres, simbolizando. Isso é um dos símbolos mais mal entendidos em toda a Escritura. Porque quando se fala de Satanás, se pensa em, cara, Chifrudo. o chifrudo, com um rabo e um tridente, né? Então, chifres, na ideia popular, pertencem a algo maligno, né? Quando, na verdade, todas as vezes que aparecem chifres, inclusive quando aparece algo maligno, inclusive, Que é força. né? Força, poder. Chifres simbolizam poder. Mesmo não pode ser só maligno, porque estão simbolizando algo, cara, que não como é que a gente diz quando não neutro. É algo neutro. Vai depender do contexto, né? Mesmo porque no Apocalipse nós vamos encontrar o Cordeiro assentado no trono e ele tem 7 chifres. Caraca, eu nunca vi isso, velho. Pois é, tem que ler o Apocalipse, né? A pessoa tá lá, ela acha que o Cordeiro, cara, é tudo assim muito... A nossa visão é sempre o que a gente foi treinado na religião, naquilo que nos passaram. Moisés, quando desce, a palavra querem é a palavra chifre. Diz que quando Moisés desceu do monte, ele tinha chifres na sua cara. Não é que o rosto dele estava iluminado. Essa é a tradução para ficar bonitinho. Mas a palavra é querem, chifres. Ele tinha chifres. Ele desceu do monte com poder. O rosto dele, cara, é como se eles vissem aquelas luzes saindo. Quando a gente olha aquela luz assim, aperta o olho, que você vê assim, saindo um monte de coisa. Assim, chifres. Por isso, Michelangelo, cara, quando esculpe Moisés, Um chifre. ele tem chifres. Né? Você pode aí clicar, tiver curiosidade aí, Bem legal. clica no Michelangelo de Moisés de Michelangelo, né? E ele tem chifres. Imagina o que foi isso aí para a época, né? Porque somente os padres interpretavam a Bíblia, mas Michelangelo de alguma forma teve acesso aos originais, né? Não era bobo, né? E esculpiu um Moisés com chifres, né? Essa estátua que ele quebra o dedo, né? É essa? Ela é tão perfeita Davi. que ele fala... Ah, essa é Davi, né? É. É Davi. O Davi. E o Davi que ele fala parla, né? Por que não parla? Quebra o Parla, dedo. parla, fale, né? Ele consiga. Ó, até slide tem. Aí, ó. Então, cara, então aqui nós vamos ter a constituição, a Aleph Bet, né? Forma a palavra Av. Av, né? Aqui com Kametz Gadol, né? Av, né? Então, Aleph, força. Bet, aqui, sem ponto. Quando o Bet aparecer com um ponto no meio, ele é B. Quando ele aparecer sem o ponto no meio, ele é V. Tá? O ponto determina V ou B. Aqui, Av. Tá? Tem o mesmo som daqui. Por isso que o Vav tem som de W. Uá, uá. Porque já tem um B aqui, ó. Já tem V. Tá? Então, é Av. Então, o Bet, que simboliza tenda. Então, nós vamos ter aqui a força da tenda. Esse é o significado da raiz
Av, a força da tenda. A palavra que conhecemos como pai. Av em hebraico significa pai. Né? Então a raiz de muitas palavras, cara, de muitos nomes hebraicos, cara, Av Shalom, Avzalão, Av Shalom, né? Meu pai é Shalom, né? O pai de Shalom, né? A Av Melech. Melech, que falamos aqui, rei. Av, pai. O I no meio é meu, né? Indicativo de posse. Av Melech. O meu pai é rei. Av Melech. Né? O Abba seria mais um Aleph. O Abba seria mais um Aleph mais um e Bet. mais um Bet? Abba com dois Bs. É com dois B. Mais um Bet É. e mais um Aleph, então. Seria Só que daí tem o pontinho no meio. a questão é isso. Então, aquilo seria tipo eu tenho que ver por quê? Porque essa palavra aqui não é hebraica. Ela é aramaica. Eu ia falar Daí disso. muda. Ela é aramaica. Ela é o desenvolvimento aramaico da palavra É hebraica. que você acabou de tirar uma dúvida que eu ia te perguntar. Eu não preciso colocar o Aleph de novo com o símbolo para dizer A. Se eu colocar na consoante já o símbolo, Ele é uma consoante é mesmo. na consoante Na mesmo. consoante. Então se eu botar o símbolo embaixo vai ter um A depois. Mesmo que não tenha o Aleph. Isso, não precisa. Não precisa. Você não Se precisa quiser colocar. falar Ba, ba. é Não, só Bet. o Aleph não tem nenhuma vogal que seja exclusiva dele. Ele está em algumas palavras. Por exemplo, aqui você não, né? O original era assim, né? Era Aleph Bet, né? Então não tinha nem ponto, não tinha nada. Eles sabiam pela prática que era A, que era um Kametz Gadol, e que aqui não tem ponto. Sabiam pela prática. Porque isso, na verdade, só foi desenvolvido, cara, na verdade é bem recente, Sim. né? De coisa aí de 1500 anos atrás, né? Recente para uma língua que nós estamos falando aqui de 3.500 a 4.000 anos atrás, né? Então, foi desenvolvido muito recente. Então, a palavra pai e o Abba, cara, então, a língua corrente nos tempos de Jesus era o aramaico. Era a língua do dia a dia, né? Uma língua muito parecida, uma língua irmã, né? Assim, então, eles entendiam muita coisa, né? Tanto que, por exemplo, o nome de Jesus, que ele nunca foi chamado de Jesus. Nunca foi chamado, nenhum dia da sua vida ele foi chamado de Jesus, né? Porque ele não era grego, cara. Morou em Israel, nasceu judeu, frequentava a sinagoga, não ia no Areópago, né? Ele não tinha o contato com os gregos, até existia porque o mundo já estava helenizado, né? Mas eles eram judeus, cara, eles detestavam as outras línguas. Tanto que muitos judeus ficaram loucos da vida, cara, eles queriam matar os caras que traduziram a Bíblia para o grego. A Bíblia fala, né, o Tanar, né, de Gênesis a Malaquias, né? Eles ficaram loucos da vida, tipo, vocês perverteram a linguagem santa. Vocês transformaram a história santa usando uma língua pagã. Então, era sério o negócio, assim, não era uma coisa assim, tipo assim, porque Jesus, cara, que Jesus, cara, pro judeu, cara, de quem que você tá falando, cara? Quem é esse cara? Não, Yeshua, Nazareth. Né? Yeshua Nazareth, sei, o tal Yeshua de Nazaré que vocês falam lá, né? Beleza, tô entendendo. Agora, Jesus é Jesus.
Isso é muito louco, porque a vida inteira a gente ouviu Jesus nos filmes, em todas as coisas, né? Na igreja. Né? E para eles isso não existia. Só que no aramaico, Yahshua. Né? Yahshua. Né? Então, Yehoshua em hebraico. Né? O mesmo nome de Josué. Né? Yehoshua. Então, tinham muitos Yehoshuas na época de Jesus. Na época de Yeshua. Né? Provavelmente Yahshua. Né? Yahshua. E tem muito a ver com isso aqui. Yahshua. Yah salva. Yah salva. Yah salva. Né? Então, agora uma coisa muito interessante da raiz hebraica, né? A raiz mais básica de 2 letras, né? E a questão do significado, porque, cara, até hoje, em hebraico, quando você vai numa tenda, né? O poste que segura a tenda se chama Av. Né? Av. Né? Av. Porque ele é a força da tenda. Oh, que legal. Até hoje é assim, você vai encontrar os beduínos, vai encontrar os caras que são criadores de ovelha, que estão o tempo todo no deserto, nas paradas, você vai na tenda deles, cara, o poste que segura a tenda é o ave, a força da tenda. Então para eles esse é o concreto do hebraico. Né? Esse é o concreto. Né? Tirou essa coluna aqui, Ana? A Márcia estava falando assim, ó, vamos tirar essa coluna aí, brincando, né? Você tirou, caiu, né? Caiu tudo. Já era. Assim, ó, né? Tipo... Os paninhos que a gente... Então, é muito interessante a concretez, muito forte isso, cara, para nossa fé. Porque nós vamos ver aqui um pouquinho para frente, né? A palavra, a letra Dalet, né? Letra Dalet, a 4ª letra do alfabeto, Dalet. Número 4, né? Vou pular aqui o Gimel só para a gente entender para a gente poder fazer essa associação, porque aí nós temos, né? Av, a força da tenda. Se nós colocarmos uma letra a mais aqui vamos colocar o Dalet aqui, nós vamos ter a palavra Avad. 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 Né? Só que Dalet, Dalet é a porta. O símbolo do Dalet é ele simboliza como se fosse aquela cortina, o teto da tenda está aqui e aqui é a cortina da tenda, a porta da tenda, né? É um símbolo de uma porta que representa entrada e saída, movimento, né? Entrar, sair, movimento. Né? Um símbolo de uma porta. Interessante que a palavra avad no hebraico significa perdido, destruído. Arruinado. Porque quando o pai, que é a força da tenda, a força da casa, sai
pela porta. Casa. Ou quando um filho sai da proteção de dentro da casa, e que não seja para ele formar uma nova casa, ele saiu para vagar pelo mundo. Lembra de Esaú, que era um homem do campo? Não disse que ele era homem de tenda. Jacó era o homem da tenda. Esaú era um homem do campo. A vida de Esaú, o que representa na Escritura? Lembra? Começo do livro de Malaquias. Vocês têm me perguntado em que vos tenho amado, mas não amei a Jacó e aborreci, odiei Esaú. Porque Esaú era esse cara que ele não vivia para a tenda. A ideia dele era, né, viver, então, perdido, destruído. E quando Israel pecava e o pai não estava mais, o que acontecia com Israel? Então, todas as vezes, cara, que quando o Senhor não estava mais, porque não tinha mais solo sagrado, o solo estava profanado, o que acontecia, cara? Os inimigos vinham, cara, e os destruíam. Eles estavam, ó. Tirou a coluna? Deus é a coluna da casa, do templo. Deus era a coluna do tabernáculo. Deus era a coluna. Ele era a sustentação de toda a fé em Israel. Quando as coisas estavam profanadas, quando eles estavam andando errado, cara, o Senhor dizia, cara, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem os seus olhos, se vocês não consertarem os seus caminhos, não voltarem a caminhar da maneira correta, eu não posso estar mais. Então, isso é muito legal, porque é assim que funciona, né, o hebraico. Né? Você tem uma raiz e cada letra que vai sendo somada vai trazendo um significado, um novo significado, ou vai ampliando o significado, ou vai se opondo ao significado original. É muito legal, porque todas as letras elas vão ter uma figura, né? E vão desempenhar um papel aqui, né? Aqui, a outra coisa que é interessante, por exemplo, a primeira letra é um símbolo do Pai, de Deus, do Supremo Criador, enquanto que Bet é um símbolo do Filho. Né? A segunda letra, né, do alfabeto e a primeira letra das Escrituras é interessante porque ela é uma letra. Então a Escritura começa com a palavra Bereshit, né? Aqui tem um Aleph. Bereshit. Então, ela começa com o Bet. Então você começou a leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela começa com a casa. Um símbolo do filho. Nós vamos ver depois por quê, né? À medida que formos unindo, porque hoje nós falamos sobre o pai, mas tem a mãe, tem o irmão, tem o filho, tem a filha, tem cada uma dessas palavras tem um significado, cara, muito muito profundo, né? E o filho, e começa com a casa. Você pode ver que daqui, ó, começou aqui a escritura, né? Aqui não tinha nada, é uma letra
fechado daqui para cá, a gente não sabe o que tem para trás. Mas se quisermos ser ainda, talvez um pouquinho místicos, né? Tem um Aleph dizendo lá, capítulo 1. Ele não aparece, mas ele está lá. Ele está por trás disso. E nele tudo se fez. Né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo começa nele, né? No Filho. Até aqui alguma dúvida? Tá dando para entender, beleza? Davi já terminou tudo já? Foi até o final já? Estão desenhando as letras, querem treinar um pouquinho o Bet, né? Fazer pelo menos algumas vezes aí para não esquecer. É legal que isso vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo. Então, temos aqui o número 2, né? Isso aqui vai ser importante, nós sabemos isso aqui para depois, quando nós estivermos estudando a Gemátria, né? Então, interessante que aqui, já colocando um pouquinho disso, nós temos uma somatória aqui, né? Então, nós temos Aleph e Bet. Aleph vale 1, mais 2. Então, nós temos uma palavra que tem uma raiz numérica de número 3. É muito interessante, né? Que o Ave, o pai, né? E as duas primeiras letras, juntas, formam a palavra pai. Cara, não tem como a gente não ver paternidade no que Deus é, na criação de Deus, cara, no começo, né? No começo de todo começo tá já a ave, né? Podia ser, cara, para nós pai é a palavra, é a letra P que tá lá na frente, né? Daí volta pro A, pro I e, cara, e nós temos que decodificar, né? Nós temos que decodificar. Pai, nós temos que associar com alguma coisa, né? E eles era a figura o tempo todo, né? A força e a tenda. A força e a tenda, né? O chefe da tenda, né? Então, isso é muito interessante. Dá pra gente pensar como o mundo hoje, as ideologias pensam, por exemplo, a questão da paternidade. Tem alguma coisa contra isso, né? Tem alguma coisa que luta contra isso com a força da tenda, né? Nós estamos vendo apenas uma palavra, 2 letras, cara, né? E a gente pensa isso, o quanto o inimigo tenta destruir isso daqui, né? É só você pensar na sua vida qual a importância que tem um pai na nossa vida, qual que é a importância que teve uma pessoa que não teve o pai, qual a importância de alguém, cara, que teve um pai que foi destruído, que foi removido, que foi retirado, que foi uma desgraça, de um pai que foi bom, de um pai que foi uma bênção. O quanto isso, cara, é significativo para a nossa fé, né? Então, cada vez que eu penso nisso, me deixa tudo, eu fico, né? Às vezes atordoado pensando nas coisas e falando assim, caraca, é muita coisa, né? Muita coisa linda de Deus, né? E a terceira letra que a nossa terceira letra é Gimel, né? Gimel. Si bemol. Para escrever a Dalet só... O Dalet, então o Dalet é
o Dalet. Então, nessa direção primeiro, um traço, depois para cá. Primeiro para cá, depois para baixo, tá? Assim, ó, cruzado, tá? Então, é reto, tá? É reto. Não faz curvinha aqui atrás. Então, nós vamos ter essa letra que faz traço e esquerda para direita, de cima para baixo. Esquerda para direita, de cima para baixo. E quando vai fazer a letra mais desenhada, aqui atrás também é reto, ó. Tá? É reto. Então, desce reto. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter uma letra que é muito parecida, só que aqui ela faz a curvinha, que é o resh. Então, não é o Dalet não é curvinha, tá? Ele é reto. Tá? Essa é a principal coisa. Nós vamos ter algumas letras que elas são bem parecidas umas com as outras na hora da escrita. O Samer e o Mem Sufit. Né? Sufit significa final, forma final. Então, o Mem tem essa forma no final da palavra. É muito parecido com essa daqui, ó. Né? Então, o Re, o Ret são muito parecidos. Né? Que mais? Ah, e o Tav também são parecidos, ó. Esse aqui tem uma perninha, ó. Mas olha como esse é parecido com esse e ainda com esse daqui, né? São muito parecidas essas letras. Tem uma pequena... O Bet também tem com a letra depois do Yud ali. É isso, com o Kaf. Ó, aqui, ó, se só puxar um pouquinho aqui, aqui ele termina reto, ó. Aqui não, aqui ele faz a curvinha embaixo também. Né? O Vav, o Dalet, o... Vav, Dalet. São todos meio parecidos. O Vav, se puxar um pouquinho mais pra frente, ele já vira um Dalet. Né? E já fica parecido com o Resh. Então, e o Kaf Sufit, né? Então, tem que ficar de olho. Então, aqui é reto, tá? Dalet, porta, movimento, né? Então, a terceira letra, vamos para o Gimel. Vamos ver até aqui hoje. Gimel, tá? Número 3. Significa camelo, tá? Camelo. A palavra gamal é Gimel, gamal é camelo. O que é Gamal? Gamal. Ah, não, tá, mas tipo assim... Então, a palavra é que essas palavras, por exemplo, Bet é o nome da letra. Beit é casa. Então lembra de Beit Shalom? Beit Shalom, casa de Shalom. Olha lá, ó, em cima da porta lá. Ó. Beit Shalom lá, né? Então, Beit Shalom. Beit Lechem. Belém. Casa do pão. Né? Então, assim, Beit Saida, Betesda, tudo Bet, casa. Casa do pobre, a casa do... Cara, casa de alguma coisa. Casa das primas. Como é que é prima aí? Não tem, sabe que tem palavras que não tem no hebraico? Por exemplo, não tem avó. No hebraico antigo não tem. Hoje vai ter, no hebraico moderno tem. No hebraico antigo não tinha avô e avó. Por exemplo, você ia falar do avô, ele era pai. Então sempre fala dele como pai. Né? Se referia a ele como pai. Por isso você vai ver assim, porque você vai ler as escrituras, outra questão muito forte cultural. Você vai ler e você vai ver assim, porque o fulano, pai do fulano, mas você fala assim, não, mas cara, teve 3 gerações e o cara não era pai, ele era tataravô. Não, chamava de pai. Porque
o tal fulano lá, filho de Davi, tal. Cara, mas ele passou várias gerações. Ele continua sendo chamado filho de Davi. Né? É. Então, Beit, né? A casa. Gimel, camelo, né? E aqui nós vamos ter a figura que tem a ver com essa questão de ele parece um homem andando, né? Ele parece um homem andando, né? A figura a figura antiga tem a ver com ela é só ela é como se fosse um pé, tá? Ela tem a ver com isso, com movimentação também, e acima de tudo ela tem ela tem uma conotação de generosidade, tá? Generosidade. Não tem espaço para escrever aqui. Uhum. Né? E ele tem a ver. Qual que é a ideia, né? Que o camelo carrega muitas coisas. Né? Então é um símbolo de riqueza e generosidade. Né? Ele é como um homem, cara, que está a figura no hebraico antigo é como um homem que está com as mãos para trás. Está doando, né? Então, e esse é um símbolo, e é um símbolo também que remete ao espírito, né? Então, por causa da questão da doação, né? E Vamos desenhar ele. o desenho é esse daqui. Então, nós vamos ter Esse é o antigo. e A turma do fundão. Causando. Tá causando. Eu tive que sair de lá porque eu preciso passar na prova. Eu vim pra frente hoje. tá, então o desenho aqui é quase como se fosse um vav, só um risquinho para baixo, tá? Então nessa primeiro assim, depois para baixo e uma perninha, tá? Então, risco para baixo, pode puxar às vezes um pouquinho a perninha aqui para trás, ó, e a outra para frente. Parece bem um carinha caminhando, assim, né? A imaginação. Só aqui em cima, alguns fazem só reto, assim, sabe? Mas pode fazer aqui um. E talvez a simbologia mais forte da questão do camelo, do Gimel, é quando Abraão manda seu servo, envia seu servo para buscar uma esposa para Isaac, né? Ele o envia com riquezas, camelos carregados. A ideia de que eles estão cheios de riquezas, de dons, né? Por isso essa associação com o Espírito, né? Que o Espírito tem os dons. A gente vê essas três primeiras letras como as figuras do Pai, do Filho, do Espírito, né? Essa sequência, né?
O camelo, por exemplo, era essa principal figura no Oriente, né? Os caras não tinham cavalo, né? No máximo tinham um jegue, né? Né? Um burro, né? Então, o camelo, cara, essa ideia de uma caminhada, cara, longa, de suportar, muita água, né? O poder ir para longas distâncias, né? Aquilo que nos ajuda na caminhada, né? Uma letra que também que tá assim, já não é tão usada nas escrituras, né? Alguns nomes a gente vai ter bastante, como Gileade, Gideon, por exemplo, e o som é sempre de G e não G. Uma coisa que é interessante é que no hebraico nós não temos o G, o som de J, nós não temos o som de J. Então teria como ter Jesus, né? Isso. Impossível ter o nome Jesus. Jesus, impossível. Não existe nenhuma letra que tenha som de G, né? De J. O J, como a gente tem, não existe. Mesmo alguma, por exemplo, você vai no espanhol, que tem o J, mas o som do J é R. É Juan, Josué. O espanhol tem muito do hebraico. Muito, né? Então, todas as vezes que você lê, por exemplo, na escritura, Gideão é Gideon, né? Gileade, Gad, né? Sempre com o som de G. 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 Top Gun. Top Gun. Top Gun. Top Gun. Né? Então, aqui. Não esquece mais. Então aqui é Gá, né? Gá, Gué, Se deixar um pontinho só, eu vou chamar meu vizinho lá, o Gui. Gui, Aqui, lá em cima. né? O Sol Gui, né? Então, aqui nós e de novo, né? O oi, os outros é só quando tem o Rolenvav, né? Então, acredito que por hoje, né? Vai. Esse aqui é o H, Termito, o Meu rei, a próxima? Ré. Por que você acha melhor? Casamento, E essa é uma letra, cara, muito legal, uma das letras muito usadas, porque o símbolo dela, cara, no original é um homem adorando, né? Sério? É um homenzinho adorando, assim. Que o símbolo dela é um símbolo de tipo, né? Tipo, Surpresa. olhe, veja, né? Então É o número 5, né? É o 5. é o 5, O da graça. é o de graça. Graça. Olhe, veja, né? Beleza? E daí você já terminou, né? Valeu, galera. Daí você